Olá, espero que você esteja bem. Hoje eu vou falar um pouco sobre como o arquétipo da sombra pode se manifestar no lutador. E para isso eu vou utilizar a analogia do Peter Parker e do Venom. É algo que dá para fazer uma ilustração muito bacana a respeito desse tema. Eu sou o Christian, sou psicólogo clínico e esportivo também. Trabalho com grandes atletas que lutam no UFC e em outras grandes organizações de MMA pelo mundo. Então, primeiramente, o arquétipo da sombra, ele consiste em conteúdos que são reprimidos. E o que seriam esses conteúdos reprimidos? São aqueles pontos que nós não gostamos em nós mesmos, mas ainda assim o temos. Por exemplo, vou utilizar aqui um que ninguém gosta de imaginar que tenha ele: inveja. Às vezes sentimos inveja de alguém, mas é muito difícil da gente conseguir expressar que nós sentimos inveja. Então, nós enxergamos o outro como invejoso e nunca a gente. E isso serve para diversas coisas. Às vezes, por exemplo, uma criança gosta de dançar, mas o pai fala assim: não, não quero que você dance. Então, às vezes essa criança tem até o dom da dança, mas ela é obrigada a reprimir esse gosto que ela tem. E aí ele toma como se fosse uma energia negativa, porque ele deixa de expressar algo que ele gosta, não porque ele escolheu, mas por uma outra força. E é assim, o Peter Parker, ele é o exemplo, ele é o estudioso, ele é o certinho, e em alguns momentos ele não tem confiança, e assim que ele entra em contato com o simbionte, que ele se torna um Venom, ele vira algo totalmente oposto ao que ele é. Então, o Spider-Man, ele é o herói, ele é aquele que está ali para ajudar a vizinhança, né? E ele mostra somente aspectos bons. E o Venom, ele faz com que o lado sombrio do Peter apareça. E isso que é interessante, porque o simbionte sabe muito bem quem é o Peter e sabe muito bem como fazer com que ele coloque para fora a sua verdadeira natureza. E se formos parar para pensar, no filme, quando o Spider-Man se torna o Venom, ele fica mais confiante, ele fica mais poderoso, ele tem mais sucesso com as mulheres. São todos os aspectos que o Peter Parker reprime. E isso que é o interessante, porque o Peter Parker começa a se sentir muito bem. Porém, com o passar do tempo, esse simbionte vai tomando conta dele e tudo vai saindo do controle. Ele não consegue mais ser gentil, ele começa a maltratar as pessoas e assim ele começa a evoluir de forma negativa. E no lutador, nós também podemos observar essa mudança. Às vezes o lutador ele é bem humilde, começa ali bem devagar, conforme ele vai ganhando as lutas, ele tem uma tendência a crescer, a ter uma inflada no ego, e aí faz com que ele comece a tomar atitudes que ele não tomaria em outros casos. E aí ele começa a colocar para fora a sua sombra. E onde aparece aí essa questão da sombra no lutador? Ela aparece de diversas formas e ela é muito pessoal. Ela varia de indivíduo para indivíduo, porque cada um tem a sua história e cada um reprime determinadas coisas. Não necessariamente o que um reprimiu, o outro também reprimiu, porque vai da criação, vai de família, vai dos contatos que ele teve durante a vida. E quando o atleta começa a ficar com o ego inflado, começa a se identificar com o lado sombrio, ele começa a agir de forma contrária à sua natureza. E aí as pessoas que estão ao seu redor começam a sofrer. Às vezes esse atleta ele tem um excesso de confiança, mas o excesso de confiança vem porque na sua sombra
tem uma questão relacionada à insegurança. E aí ele precisa mostrar para o outro que ele é o cara mais seguro da academia. Ele também, às vezes, tem ali uma questão relacionada a estar sempre nos holofotes. Ele precisa estar nos holofotes, porque ele tem medo de ser esquecido. E aí ele age de forma oposta àquilo que ele apresenta para a sociedade. E tudo isso acontece de uma forma inconsciente, ele não percebe isso. Ele não percebe que ele está usando alguns sentimentos de forma extrema para esconder as suas fragilidades. E a grande questão do autoconhecimento na psicologia analítica seria essa questão de você conhecer principalmente as suas fraquezas. Não que a gente seja obrigado a se orgulhar daquilo, mas de entender que nós temos aquele determinado traço que faz parte da gente. E o mais interessante e o mais desafiador é que nós somos convidados a aceitar esses traços, a aceitar que em alguns momentos nós somos egoístas, nós usamos uma agressividade que é desmedida. E quando você tem consciência de que você tem essa propensão em fazer isso, você não é pego desprevenido, porque a sombra, ela age quando nós estamos inconscientes daquilo que estamos fazendo. Então, o autoconhecimento é justamente esse, para que você não coloque para fora conteúdos que você nem sabe que tem, para que você seja honesto e verdadeiro consigo mesmo, que você não utilize de forças extremas, de forças que não fazem bem nem para você e nem para aqueles que estão ao seu lado, para se proteger dos seus próprios medos. Quando nós nos tornamos conscientes, a sombra continua lá. Porém, ela não aparece de forma repentina. Nós conseguimos ali de alguma forma diminuir essa possibilidade de ela aparecer. E o autoconhecimento, ele é fantástico por esse ponto. Porque nós somos convidados a reconhecer as nossas fragilidades, os nossos erros, os nossos problemas, e que a gente não projete isso no outro. O Jung falava assim que o grande bem que nós podemos fazer para a humanidade é não projetar a nossa sombra no outro, é saber reconhecê-la em nós mesmos. Então, o Venom, ele chega para o Spider-Man para revelar os grandes medos que ele tem, as grandes fragilidades. E é dessa forma que nós conseguimos enxergar. Nós enxergamos quando aquilo sai, porque é impossível nós percebermos enquanto aquilo está dentro, porque é totalmente inconsciente. Então, o lutador, como todos, é interessante que nós consigamos observar e identificar tudo aquilo que nos faz mal. Mas para que isso seja identificado, é necessário um trabalho de análise, porque sozinho é impossível você descobrir. Tá bom? E se você chegou até aqui, espero que você tenha gostado do vídeo, que você curta, que você compartilhe e se inscreva, para que eu continue trazendo novos temas e deixe a sua sugestão também, que isso vai ser bem importante. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.